onde estávamos quando fomos rudemente interrompidos pela falta de energia, né, da câmara. Temos terminado de falar sobre conceitos relacionados, né, com espaços topológicos, né, derivados disso. São conceitos que, num momento ou em outro momento, nós vamos acabar usando aqui no trabalho da gente, né? Os principais aqui são, de fato, os conceitos de fronteira, né? Que a gente vai utilizar num método de avaliação de propriedades topológicas, né? de espaços topológicos, lá na frente, que é o método de homologia, certo? Mas isso vem para frente ainda, né? Então agora, como a gente sempre faz, vamos mudar de assunto, né? Mas a gente volta, né, a considerar os espaços topológicos, eu espero, até o final dessa aula, certo? Nosso próximo assunto aqui é sobre os espaços métricos, certo? Então, novamente, de uma forma completamente independente, né, do que a gente falou sobre espaços topológicos e tal, né, a gente pode estabelecer o conceito de espaço métrico quando for possível, tá certo? No espaço métrico, né, você tem uma função d de x, y, né? É uma função porque ela pega o seu espaço x cartesiano x, né? x2, né? E te leva nos reais, tá certo? Te dá um número, tá certo? Então, essa função, se ela pudesse ser definida, é claro que você sempre, dado um certo conjunto arbitrário, você sempre pode definir uma função dentro desse conjunto que te leve nos reais, não tem nenhum impedimento quanto a isso. O problema é definir uma função que consiga satisfazer esses três requisitos aqui. Primeiro, essa função tem que ser simétrica, certo? d de x, y é igual a d de y de x. Você pode pensar nessa função assim como distância, se você quiser, né? Você pode formular esse nome mentalmente na sua cabeça, né? Distância. Então, essa propriedade aqui diz que a distância de x até y é a mesma distância de y até x, isso é razoável, né? Um segundo ponto que a gente insiste com essa função é que a distância de x até x seja sempre zero. Acho que está com uma contato aí. Bora descarregar. Conectou? Beleza. Está aceso aqui, cara. Será que é muito que tá puxando? Tá normal, né? Eu acho. Vamos lá. É que eu pisei também no negócio, né? Pode ser que eu tenho que tomar cuidado para não pisar. Vamos lá. Então, a distância de x até x, ou essa função calculada nesses pontos da diagonal do seu espaço produto cartesiano, tem que ser zero. E a distância de x até y, com x e y arbitrários, tem que ser sempre maior que zero para x diferente de y. Certo? Terceiro, a gente sempre requer que a desigualdade triangular seja satisfeita. Se você tiver três pontos, x, y, z, pertencentes ao seu espaço, x, então a distância de x até z tem que ser sempre menor ou igual que a distância de x até y mais a distância de y até z, certo? Se você pensar, isso daí é o que caracteriza um triângulo, né? De fato, todo triângulo satisfaz essa propriedade. Pega os três pontos do triângulo e você pode
fazer essa desigualdade ciclicamente, que ela tem que ser satisfeita. Senão você não tem um triângulo. Tá certo? Então, se você tem essas três propriedades satisfeitas por essa função, aí você chama essa função realmente de distância. Tá certo? E nesse caso, o espaço onde você tem essa função de distância definida é chamado de um espaço métrico. Okay? Está claro aqui o que está acontecendo. É uma maneira de medir a distância entre dois pontos do seu espaço. Tá certo? Observe que o x pode ser o conjunto das bananas, sem problema nenhum. Continua sendo, né? Tá certo? Claro que a maior parte dos exemplos, o x vai ser um espaço muito mais bem comportado, domado, etc. Então, ele pode ser qualquer coisa no princípio. D é sempre distância. Não, porque a gente vai ter outros Ds por aí, né? Mas nesse caso sim. Né? Bom, agora a gente pode voltar para a questão da topologia. Né? Num espaço métrico, né? Se você tem uma distância definida, você tem automaticamente uma definição, uma escolha de topologia natural. Tá certo? É chamada topologia das bolas abertas. Né? Então, nesse espaço métrico, você pode definir conjuntos abertos para cada x, né, vamos dizer assim, do seu espaço, se você quiser. E você chama assim como U epsilon de x. Né? A definição disso aqui é a seguinte: é o conjunto, né, dos y pertencentes a x, tais que a distância de qualquer y desse a esse x dado é menor do que esse epsilon que eu mencionei aqui. Certo? Então, o que você está tendo aí? Né? Se você tivesse no R2 ou no R3, estava claro, você tinha uma bola, né? Todo mundo no interior da bola faria parte desse cara que está aí. Né? Mas eu lembro que pode ser o espaço das bananas, então pode não ser geometricamente uma bola, certo? Pode ser outra coisa. Né? O importante aqui é que, de fato, você está usando um conceito que para você é muito simples, né, no R2 e no R3, para um espaço topológico absolutamente genérico. Certo? Então, a topologia, nesse caso, vai ser o conjunto de todos esses caras, mais as suas uniões arbitrárias. Certo? Então, isso aqui é uma bola aberta de raio epsilon. Veja que epsilon não precisa ser pequeno, ninguém falou que epsilon é pequeno, certo? Uma bola aberta de raio epsilon. E a topologia é todas as bolas abertas mais uniões arbitrárias. Então você pode testar rapidamente, mostrar que isso daí é uma topologia, né? Impõe uma topologia sobre o seu espaço métrico. E é essa topologia que implicitamente a gente usa quando a gente considera os reais, por exemplo, ou quando a gente considera o R2 ou o R3, ou coisa desse tipo. Né? Nos reais eu costumo dizer o quê? Eu falo que a distância entre dois elementos, né, dos reais é o módulo de x menos y. Né? Essa seria a minha função de distância. Vocês podem ver que o módulo de x menos y satisfaz todas as três condições para a definição de uma função de distância. Certo? Numa bola aberta, por exemplo, em R2, né, você vai falar o seguinte: raiz quadrada, né, de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado. Corresponde à distância, né, geométrica que a gente, algebricamente, a gente calcula entre o ponto x1 y1 e o ponto x1, x2 e o ponto
y1, y2. Exatamente. A função de distância lá é essa, raiz quadrada de x1 menos y1 mais x2 menos y2 ao quadrado. x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado. Se tiver em n dimensões euclidianas, né, você pode impor essa função de distância e você vai conseguir topologia de bolas abertas de uma forma natural com essa topologia ali, com essa função de distância. Não é a única função de distância que você pode colocar sobre Rn, certo? Então, deixa eu anotar esse exemplo. Né? Em Rn, né? D de xy pode ser escrito como raiz somatória igual a Pn de xi menos y ao quadrado, onde os seus pontos x e y, né, eles são x1, xn, y, y1, yn. Né? Então essa função de distância satisfaz aqueles axiômas que estão ali e define bolas abertas, né, no Rn sem problema nenhum. Você pode transformar o Rn ou mais geralmente o Cn, né, em espaços topológicos. No caso do Cn, aí você faria o módulo dessas componentes aqui ao quadrado, certo? Você precisa de uma função que vá nos reais e te dê alguma coisa positiva definida. Ela precisa ir nos reais porque você gostaria de poder comparar distâncias, falar isso aqui está mais distante do que aquilo. Se ela fosse nos complexos, essa tarefa ficaria difícil. Mas ela indo nos reais, você pode dizer, isso aqui está com uma distância maior do que essa, porque tem uma noção de ordem naturalmente associada aos reais. Né? Então, legal. Essa topologia que está aí, natural no espaço métrico, é como conseguir denominar a topologia métrica, certo? Topologia métrica. A gente precisa de algumas propriedades da topologia métrica, né, antes de avançar mais ainda no domínio das funções contínuas. Né? Então, vamos falar sobre duas propriedades em particular. A primeira delas é a seguinte, né? Todo elemento x, né, pertencente ao x, né, ele é centro x pertencente a x, x também pertencente a um certo aberto. Esse aberto não precisa ser uma bola aberta, pode ser uma união de bolas abertas, não tem problema. Né? Se eu tenho um elemento que pertence a uma bola aberta, tá certo? Então, esse x, ele pode ser visto como o centro de uma bola aberta, que eu chamei de centro, é isso aqui, né? Aqui é a bola aberta de raio epsilon com centro x, certo? Ok? Então, todos os y que estão a distância menor do que epsilon do x. Né? Então, o x é centro de uma bola aberta inteiramente contida em U. Mais ou menos óbvio, né? No R2, por exemplo, no R3 a gente está acostumado, né? O que eu estou dizendo aqui é isso, né? Pega aqui um conjunto aberto aí, genérico. Ele pode ser até a união disjunta de dois conjuntos abertos, não tem problema. Então o x está aqui, tá certo? O x está aqui. Então, é claro, por exemplo, no R2, que eu sempre consigo
né? Uma bola aberta de centro em X que vai dentro dessa bola aberta, seja qual o tamanho da bola aberta que eu precise utilizar, né? Mesmo que o cara esteja aqui na fronteirinha do cara, eu posso conseguir uma bolinha aberta de raio epsilon, com epsilon tão pequeno quanto seja necessário. Essa é uma propriedade evidente no R2, né? Mas a gente precisa mostrá-la para um espaço métrico geral, tá certo? É fácil mostrar, não é difícil, né? Vou ver o seguinte: se você tem o X pertencente a uma certa bola aberta de raio A, certo? Ele pode pertencer a uma bola ou uma união de bolas, mas se pertencer a uma união de bolas, então ele pertence a uma das bolas que fazem parte da união. Então, supor que essa bola em questão tenha centro em um certo elemento A e tenha raio R, tá certo? Então, se o X pertence a isso daqui, então eu posso garantir que essa quantidade que está aqui, R menos a distância de X até A, é positivo, certo? Eu vou chamar isso aqui de epsilon. Visualmente, né, o que eu quero dizer é isso aqui, né? Vamos supor que aqui está o meu A, ok? E o X pertence a uma bola aberta de raio A, ok? Aqui é R, né? E aqui a distância de X até A. Essa quantidade que está aqui, não sei se estou desenhando muito pequeno, está ruim de ver aí, Luiz? Dá para ver? Essa quantidade que está aqui é a distância, né? É o raio menos a distância de X até A, né? Isso que está sobrando que está aqui. É claro que isso daqui é positivo, né? O raio é sempre maior do que essa distância que está aqui, por definição, né? Ok? Bom, mas isso também é consequência da própria definição lá de bola aberta, né? Quer dizer, todo mundo que está dentro da bola aberta de raio A, de raio R, em torno de A, tá certo? Está a uma distância, né, do A que é menor, né, do que a distância do A até o limite lá que define a bola aberta. Não é isso? Então não estou precisando apelar para nenhuma imagem de R2 ou de R3, não. Apelando para a própria definição, né, a gente consegue chegar a essa conclusão que está aqui. Né? Então, beleza. Então, o que eu quero mostrar é que o epsilon de X, ou seja, a bola aberta de raio epsilon com centro em X, tá certo? Está inteiramente contida dentro desse R de A. Tá certo? É isso que a gente está querendo mostrar aqui. Né? Então vamos supor o seguinte: vamos supor que eu tenho um outro Y pertencente ao epsilon de X. Eu vou tentar mostrar que esse Y também pertence, seja ele qual for, ele também pertence ao R de A. Portanto, o epsilon de X está contido no R de A. Tá certo? Então, se o Y pertence ao epsilon de X, então a distância de Y até X é necessariamente menor do que epsilon. Não é isso? Essa é a definição da bola aberta, né? De centro em X de raio epsilon. Então eu posso usar a desigualdade triangular agora para dizer o seguinte: a distância de Y até A é sempre menor ou igual que a distância de Y até X mais a distância de X até A, certo? Mas a distância de Y até X é essencialmente menor do que epsilon. Né? Ela não pode nem ser igual a epsilon, é menor. Então essa desigualdade aqui, essa desigualdade parcial, ela vira uma desigualdade mesmo se eu colocar epsilon aqui.
Substituir o epsilon aqui vai ficar R menos D de XA mais D de XA. Então, portanto, isso daqui dá R, né? Então, a distância de Y até A, seja qual for o Y dessa bola aberta de raio epsilon em torno de X, é sempre menor que R. Então, o cara está dentro da bola aberta em torno de A de raio R. Tá certo? Mais uma vez, eu quero chamar a atenção só para isso. Essa demonstração, ela faz uso apenas das propriedades de distância da definição de bola aberta, que por sua vez também só faz uso das propriedades de distância, definição de distância. Certo? Então, essa é, vamos dizer, a ida, tá certo? Dessa história, a ida, mas a gente tem a volta também. Resolvi separar bem a ida e a volta, para a gente ter mais clareza, né? Eu vou dizer o seguinte: se todo x, tá certo? Pertencente a um certo conjunto U contido lá no espaço topológico, se todo x é centro de uma bola aberta contida em U, certo? Se todo x é centro de uma bola aberta contido em U, tá certo? Então U é um aberto. Não é? Isso é das propriedades do espaço topológico. Qualquer que seja o x, ele é centro de uma bola aberta contida inteiramente dentro do U. Tá certo? Então eu posso ver o U como a união de todas essas bolas abertas. Eu estou falando de todo e qualquer x que pertence ao U. Tá certo? Cada bola aberta dessa é inteiramente contida no U. Ora, se o x é a união de todas essas bolas abertas, e a união de todas as bolas abertas é um aberto, então x é um aberto. Certo? Essa é uma propriedade super interessante dos conjuntos abertos. Certo? Cada elemento de um conjunto aberto, se você... Perdão. É uma propriedade super interessante dos conjuntos, dos espaços métricos. Né? A gente precisa da métrica para falar disso. Né? Todo elemento, né, de um conjunto aberto está sempre dentro de um aberto, né, cujo centro é ele contido dentro do cara. E você pode visualizar também cada conjunto aberto, né, como sendo uma união de abertos, cada um deles em torno de um x em particular. A gente vai voltar nisso aqui. Certo? Daqui a pouquinho. Isso é uma propriedade dos espaços métricos. Ok? Para chegar nisso, o que a gente utilizou? A gente utilizou a definição de métrica, né? A definição de distância, tá certo? E as definições naturais de espaço topológico que a gente impôs quando a gente impôs a topologia das bolas abertas. Então agora a ideia vai ser a seguinte: nós vamos estabelecer o conceito de aplicação contínua, o mapeamento contínuo, tá certo? Num espaço métrico. Né? Vamos lá. Vamos fazer isso. Antes disso ainda tem uma coisa para fazer aqui. Vamos fazer uma definição
definição vai ser a seguinte. Vamos supor que se eu tiver uma aplicação f num espaço x, num espaço y, tá certo? Eu vou chamar de f de u, tá certo? O conjunto de todos os pontos de y que eu obtiver através da aplicação de f. Uma imagem, né? F de u é imagem de u, certo? Não é a imagem de todo o conjunto x, mas é a imagem de um subconjunto u que está contido no x, certo? Eu vou dizer o seguinte, que se eu tiver um ponto y, né, eu vou definir a imagem inversa de y, mesmo que a função não tenha inversa, certo? Então esse cara daqui é um conjunto contido no x, ok? É um conjunto. Eu vou pegar todo mundo que, atuado por f, chega em y. Vou colecionar esses caras, isso aí é um conjunto. Está claro? Isso não depende da minha função ter inversa ou não. A função pode não ter inversa. Em particular, se for uma função não injetiva, não vai ter inversa, mas mesmo assim eu posso falar da imagem inversa. Né? Por exemplo, né? Se tiver uma coisa assim, esses 3 pontos, 2 são levados nesse ponto aqui e 1 é levado nesse ponto. Essa é uma aplicação possível dos 2 espaços. Né? Vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, esse aqui de 1, esse aqui de 2. Eu posso dizer que f é menos 1 de 1 é esse conjunto, AB. Tá certo? E f é menos 1 de 2 é esse conjunto C. Ok? Então, a imagem inversa, ela é um conjunto. Ela não é um ponto especificamente, ela é um conjunto. Tá? Legal. Então, se a nossa função, né, ela não for sobrejetiva, né, ou seja, aqui nesse caso é uma função sobrejetiva. Mas, por exemplo, poderia ter um terceiro ponto aqui, tá certo? Que não fosse coberto pela ação do f. Né? Então, nesse caso, o f é menos 1 de 3 seria pura e simplesmente um conjunto vazio. Tá certo? Aliás, essa notação parece que é redundante, né? Pura e simplesmente isso. Tá ok? Então, o f é menos 1, a imagem inversa, pode ser, inclusive, um conjunto vazio. Né? Maravilha. E agora, eu acho que a gente está pronto para falar sobre funções contínuas, né? Ou mapeamentos contínuos. Eu vou supor que eu tenho um mapeamento F de x e y, né? X e y são espaços métricos, certo? Então, o que eu vou definir, né? Vou dizer que uma função é contínua num determinado ponto x, né? F é contínua em x, certo? Se você tiver a seguinte propriedade, se dado epsilon real positivo, certo? Qualquer que seja o epsilon, não precisa ser pequeno não,
pode ser grande, pode ser pequeno também. Né? Dado o epsilon real é positivo, você sempre que puder encontrar um delta também real, também positivo, né? De modo que se a distância de um certo y até esse ponto x, que a gente está mencionando, for menor que delta, então a distância entre f de y e f de x vai ser menor do que o epsilon. Certo? Veja que eu preciso que sejam espaços métricos, porque eu preciso ter o conceito de distância válido tanto no x quanto no y. O f de y até f de x. Eu tenho que saber de calcular a distância dos pontos no espaço de chegada também. Tá certo? A graça aqui é quando o epsilon fica pequeno. Quando ele fica grande, em geral, sempre você pode encontrar essas coisas. Mas quando ele fica pequeno, ele corta fácil rápido. Né? Essa é a definição de continuidade e a gente pode mais ou menos, né, visualizar essa definição de continuidade em cima das coisas que a gente conhece dentro do cálculo, né, usual que a gente passou por ele, certo? Vamos supor que você tem essa função, né? Aqui vamos supor que seja o ponto 2, certo? E aqui você tem o número 1. Né? Então, o f de 2 é 1. Né? E aqui, quem tiver menor que 2 é 0. Certo? Então, isso aqui é evidentemente uma função descontínua. Né? Pelo menos a gente gostaria que ela fosse. Então, se essa definição disser que ela é descontínua, a gente está achando que é uma boa definição. Né? Você vê o seguinte, se você tiver, pega por exemplo, epsilon igual a 3. Né? Você pode pegar qualquer epsilon, então vamos pegar um epsilon. Né? Se você pegar um epsilon igual a 3, está ok. Então, você supõe que você tem um certo delta, tá? Qualquer um aí, em volta do 2, né? Aqui você vai ter 2 menos delta, aqui 2 mais delta, por exemplo. Tem esse intervalo aqui em torno do 2. Né? Se calcular o módulo de f de 2 menos delta menos o f de 2, simplesmente, o que vai dar isso? Qualquer coisa para cá, né, o nosso f dá 0, não é isso? Qualquer coisa para cá, o nosso f dá 1. Então isso daqui é 0 menos 1, que é 1. 1 é menor do que esse 3 que está aqui. Tá certo? Então, eu arrumei um delta, tá? Quer dizer, que define um intervalozinho de pontos em torno do ponto 2, tal que dentro desse delta que está aqui, né, a diferença f de 2 menos delta para qualquer delta que seja nessa história vai sempre dar 1. E 1 é menor que 3. Então, como eu disse para vocês, se o epsilon for grande, não tem problema nenhum com a história. A brincadeira começa a apertar quando o epsilon fica pequeno. Você pegar o epsilon igual a 1/2, por exemplo. Então agora você está vendo o seguinte, você pode apertar isso aqui do jeito que você quiser. Você pode escolher um delta pequeno, o quanto você queira, que não tem jeito. Esse f de 2 menos delta menos f de 2 vai dar sempre 1. Tá certo? E 1 não é menor do que o epsilon que a gente escolheu.
O Edson tem que escolher um meio. Certo? Então esse critério que está aqui mostra que essa função é uma função descontínua. Certo? Isso, tipo assim, o exemplo que eu dei, exemplo para todo mundo careca de conhecer, né? Eu só estou chamando a atenção para esse critério que a gente está colocando e dizendo o seguinte, que aqui nós estamos copiando para um espaço métrico arbitrário o critério que a gente está acostumado a utilizar lá no R, no R2, no R3. Tá certo? Está copiando. Né? Então, esse critério, dentro dos espaços métricos, ele está em correspondência clara, direta, simples, com os critérios que a gente conhece como função contínua. Então, isso aqui é uma revisão do que é uma função contínua lá nos reais. Né? E uma extensão desse conceito de função contínua para um espaço métrico genérico. Então, uma aplicação entre espaços métricos genéricos. Certo? Aí na próxima aula, certo? A gente vai mostrar que esse conceito, né, de função, de mapeamento contínuo, né, de aplicação contínua, é idêntico, ele tem outra formulação dentro dos próprios espaços métricos. Ele tem uma outra formulação. A formulação que nos interessa é a seguinte: toda imagem inversa de um conjunto aberto por uma aplicação contínua é um conjunto aberto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer na aula que vem vai ser mostrar que essa definição de função contínua, de aplicação contínua, é equivalente a essa definição que está aqui. Tá certo? Então nós vamos definir uma aplicação contínua como sendo aquela tal que a imagem inversa, olha o que eu chamei de imagem inversa, tá certo? A imagem inversa de um conjunto aberto é um conjunto aberto. Então essa propriedade a gente vai começar mostrando que é igual, né? É a mesma coisa, é equivalente a essa proposição de função contínua, de aplicação contínua que a gente deu hoje. Tá certo? E essa daqui, por sua vez, é a que a gente conhece e sempre trabalhou na vida. Tá certo? Pelo menos dentro dos reais, né? Dentro desses caras. Então, a ideia aqui é que vocês se acostumem com essa definição de um mapeamento contínuo. A imagem inversa de um conjunto aberto é um conjunto aberto. Uma vez que isso esteja dado, aí nós vamos jogar fora os espaços métricos, tá certo? E vamos definir uma aplicação contínua sem falar em métrica, tá certo? Essa que é a história. Isso vai nos dar poder de análise sobre diversos espaços onde não necessariamente você tem uma métrica definida. Então a gente tem um caminho, esse não é um caminho necessário do ponto de vista matemático. A gente pode ir direto para a definição de mapeamento contínuo e pronto, não tem problema. Né? Mas ele é um caminho que visa aqui desenvolver uma certa familiaridade com essa definição de mapeamento contínuo. Tá certo? Porque essa definição, em termos de conjuntos abertos, ela é uma definição muito menos visual do que essa definição que está dada aqui em termos de espaços métricos. Então, nós estamos usando os espaços métricos para justificar essa definição que vai vir por aí. Certo? Quinta-feira a gente começa por aí. Estamos terminando isso, né? E vem aí, também na quinta-feira, a gente vai começar a falar sobre as variedades diferenciadas. Certo? Isso aí vai representar o fim dessa revisão que a gente está fazendo aqui. Valeu.